Pois bem, passado o período de anúncios, vamos então ler a palavra do Senhor, né? Capítulo 12 de Êxodo. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler na minha versão, NVI, que eu considero um pouco mais compreensível, né, para todos os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, nem assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos presentes aqui na tua casa, Pai, podendo ler a tua palavra, e estamos ansiosos para que a mesma fale conosco. Que o Senhor abra os nossos corações para que possamos compreendê-la, Pai, na sua fonte, na sua raiz. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos guardando, não só hoje, mas todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, para a gente falar sobre Páscoa, nós temos que voltar um pouco, mais precisamente falarmos sobre a história de José. Por que a história de José? Todos nós sabemos a história de José, mas fica muito mais compreensível a gente colocar na linha do tempo os eventos antes do acontecimento que acabamos de ler aqui, antes da instituição da Páscoa. José, ele foi um menino que ele foi muito importante para a história do povo hebreu. Ele era filho de Jacó e era preferido de Jacó. Jacó deu-lhe uma túnica multicores, e os seus irmãos eles ficaram um pouco enraivecidos com aquilo, porque primeiro a túnica era algo que era difícil ter acesso, não tinha como adquirir cores tão diversas assim naquela época, com um processo natural. Hoje nós temos produtos químicos para fazer isso. Naquela época também era muito caro, então era super raro isso acontecer. Porém, José tinha uma túnica, e os irmãos então tramam um plano para se livrar de José. A história conta que seus irmãos venderam José por 20 peças de prata,
e ele vai para a terra do Egito. José, ele entra naquela terra e, logicamente, quando você vai para um local diferente, você logo se assusta ou fica maravilhado com aquelas coisas. É uma cultura diferente, praticamente tudo diferente, né? Comida, vestimenta. Os hebreus tinham barba, os egípcios não. Eles adoravam vários deuses, inclusive animais, o próprio rio Nilo e o governante supremo do Egito. O faraó também era considerado um deus. Isso tudo nós vamos ver no decorrer das pragas que Deus vai enviar para o Egito, para mostrar a eles que aqueles deuses não valiam de nada. Mas José, ao entrar lá e se deparar com um país politicamente forte, economicamente forte e militarmente forte, ele, lógico que ficou assim: que lugar é esse? Porque o povo, até então, hebreu, era um povo nômade. Eles migravam muito. E lá, os egípcios já habitavam em casas feitas por tijolinhos de barro. Então José, vendido como escravo, passa a trabalhar ali naquele local, mas ele nunca se esqueceu da educação que seu pai lhe deu e de ser temente e obediente a Deus. Foi por causa disso que José sofreu muito lá. Mas foi por causa exatamente disso que Deus o honrou e colocou em status de evidência no Egito. Foi através de uma noite que o faraó teve um sonho, e nesse sonho os mestres, os magos, os sábios daquela terra não puderam descrever, não puderam falar com o faraó a respeito daquele sonho. Mas o faraó ouviu falar de José e o chamou. José falou assim: olha, eu não posso fazer nada, mas o meu Deus pode. Ele pode te revelar esse sonho. E assim o fez. O faraó ficou tão maravilhado com aquilo que o colocou em status de honra, né? Como governador, abaixo apenas do faraó. E ali ele pôde governar tranquilo. Houve os anos de fartura, no qual a terra deu muito produto, muito alimento, e depois houve os anos de fome, de seca, na qual Deus puniu severamente o Egito. E aí começa a história a tomar forma. Jacó manda os irmãos de José irem até o Egito. Olha, vão lá comprar comida, porque senão vamos morrer de fome. Eles descem até o Egito, e nós sabemos tudo o que acontece até lá. Pulando um pouquinho mais adiante na história, quando o faraó descobre que os irmãos de José estão no Egito, lá para o capítulo 49 de Gênesis, por aí, o faraó manda que os irmãos voltassem até Jacó e trouxessem todos eles para morarem na terra do Egito, na melhor terra do Egito, chamada Gozém. E lá, 70 pessoas habitaram naquela terra, próspera, fértil, rica, e que anos mais tarde se tornaria uma multidão de pessoas. É incrível nós analisarmos a história contada desta maneira: 70 pessoas se tornarem uma multidão de pessoas. No capítulo 1 de Êxodo fala que toda aquela descendência morreu e surgiu um novo faraó. E aquele faraó temeu pelo seu governo, temeu pelo seu povo, era numeroso demais. Os hebreus tinham crescido absurdamente. E então ele resolve escravizar este povo. E quando eu vejo a palavra escravizar, cada um de nós temos um sentido para essa palavra. Nós temos uma definição muito clara para essa palavra de escravidão. Procurei no dicionário
E ela fala exatamente o seguinte: indivíduo que está ou foi privado de sua liberdade, sendo submetido à vontade de outro, definido como propriedade. Quando eu parei para analisar a respeito da palavra escravidão, eu me remeti a alguns anos atrás, na minha própria experiência, quando eu era escravo, pecador do mundo. Hoje, graças a Deus, estou liberto, e os irmãos também passaram por uma experiência. Por isso que eu falo que cada um dos irmãos tem uma experiência com a escravidão do pecado. Só que nós não estamos falando aqui de pecado, nós estamos falando de um povo escravo. E quando eu coloco-me no lugar deles, eu vejo o seguinte: há um povo sofrendo, com os olhos cheios d'água, de dor e de angústia, uma dor física que era muito forte, mas uma dor no coração que era insustentável. É um tempo que passa e que não volta mais. É a chibatada nas suas costas, é às vezes um pisão, às vezes um empurrão. Você sabe que não merece aquilo, mas você vai sofrer. Você acaba sendo pior que um animal. Você não é uma pessoa a mais. Eu acho que a melhor palavra para ser colocada aqui no local de escravo é descartável, porque a sua vida não vale nada. Lembra? José foi comprado por 20 peças de prata. Quase nada. Essa é a minha definição de escravo. E era exatamente assim que o povo hebreu estava no Egito. Sofrendo, morrendo. Mas Deus havia preparado um homem, chamado um homem. Esse homem era Moisés. Ele tinha esse chamado. E Moisés, ele desde pequeno sofreu uma certa perseguição. E Deus o colocou lá na casa de Faraó. Ele foi filho da filha de Faraó. E viveu com um certo tipo de honra por algum tempo. Logo depois, Moisés sai, vai para o deserto. Mas Deus não o chamou para ser fugitivo. Ele queria que Moisés fosse o libertador do seu povo. Anunciasse a Faraó a respeito de tudo que Deus iria fazer. Deus então anuncia tudo o que ele faria. Pede para Moisés ir e falar com Faraó, porque Deus enviaria sinais ou pragas na terra do Egito para mostrar que nenhum deus egípcio poderia livrar das mãos do Deus dos hebreus. E é justamente na última praga, no último sinal, Deus informa a Moisés o que ele tinha preparado e passa-lhe instruções para que o povo seguisse e fosse salvo da última praga. A última praga seria terrível. Ela iria colocar o Egito no chão. Ela literalmente ia fazer com que aquele povo que era forte politicamente, economicamente, militarmente, bem estruturado, clamasse, chorasse, sofresse, porque ela iria ferir não só a terra, não só os animais, não só os deuses, mas ela iria ferir o pessoal. Ela ia tirar o primogênito de cada família que não tivesse um sinal na porta. Depois dessa introdução a respeito da história, até chegar aqui no capítulo 12 de Êxodo, vamos refletir agora mais sobre a primeira Páscoa realizada pelo povo hebreu, instituída pelo Senhor na terra do Egito. No capítulo 11 nós vimos que
o julgamento de Deus estava por vir. Ele avisa, ele anuncia a 10ª praga. E Faraó iria sentir, mais uma vez, e de certa forma mais dolorosa que nunca, que ele não poderia ir contra o Deus de Israel. A instituição da Páscoa aconteceu por ordem de Deus, e nós vamos ver isso agora. No versículo 2: este mês vos será o principal dos meses. Olha só que interessante aqui. Aqui Deus institui um calendário. Olha que interessante. O calendário é importante até hoje. É importante para mim e para vocês. Por quê? Porque marca dias, marca datas especiais nas quais nós gostaríamos de ser lembrados. Ou não? Nosso aniversário, dia do casamento, o dia que nasce um filho. Nós temos que ter algo para marcar esses acontecimentos. E de fato Deus iria marcar uma revolução, ia marcar um recomeço para um povo escravo. Já pararam para pensar que passou tanto tempo e aquele povo poderia até ter esquecido de Deus? Mas aí você pode falar assim, não, mas Deus ouviu o clamor daquele povo. Sim, de fato, Deus ouviu o clamor daquele povo. Mas eu não posso falar com tanta precisão que foi da totalidade do povo. Porque o povo de Israel, nós vemos isso no decorrer do Velho Testamento todinho. Era um povo obstinado. Era um povo duro do seu coração. Então, pode ser que alguém clamou e Deus ouviu. Alguém clamou. Não sei se foi 10, não sei se foi 20, não sei se foi 30, 100. Mas alguém clamou e Deus ouviu. Achou por bem tirá-los de lá. E nós vemos que o povo, eles já estavam tão acostumados com aquilo, com aquela rotina, com aquela escravidão, que por certa parte, eles falaram assim, não vai conseguir tirar. Mas Deus tinha um plano, e esse plano foi executado. Então Deus institui aqui o primeiro mês, cujo nome em hebraico é Abib. E essa palavra, ela significa espigas verdes, porque lá é o início de outono, se não me engano, que corresponde ao mês de março, abril do nosso calendário. Anos mais tarde, essa palavra foi trocada por Nissan, que significa começo. Essa palavra, a palavra Abib, foi trocada depois do exílio e foi colocada a palavra Nissan. O primeiro mês da nova vida de Israel na qualidade de povo separado por Deus. Então, essa foi a primeira coisa que nós podemos destacar no texto. A segunda coisa que nós podemos destacar no texto é que Deus instrui as famílias a respeito da cerimônia. Como fariam a cerimônia? Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel. Aqui a gente dá uma pausa. Moisés não iria falar a todas as pessoas. Moisés aqui, ele vai falar com os anciãos. A gente pode ver aqui no versículo 21 do mesmo capítulo, que ele vai falar com os líderes de cada família, os anciãos, quem é responsável por fazer a cerimônia. Então, ele chega e fala aos anciãos como deveria ser feito. Seguindo o texto, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro,
segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Nós aqui destacamos outro ponto. Era uma cerimônia familiar, era uma cerimônia íntima. Porém, continuando aqui, né? No versículo 4 tem a palavra mas. Olha só. Porém, mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. De acordo com o livro Targum, escrito por Jonathan, um discípulo do profeta Iliel, uma tradição talmúdica, né? Diz que uma família pequena demais seria menos de 10 pessoas. Então, por exemplo, eu e a Thaís não conseguiríamos comer um cordeiro de 30 a 50 quilos. O cordeiro de um ano pesa por volta disso daí. 30 a 50 quilos. Já imaginou, Valério? Será que você não come, não? Não como não, porque é bem passado. Se fosse mal passado... Pois bem, então não daria certo para mim e para a Thaís comer esse cordeiro. Mas se nós chamássemos uma família maior, nós poderíamos calcular aí quanto que dava para cada um comer. Porém, há uma restrição. De acordo com a Bíblia Dake, no seu estudo comentado, fala que essas duas famílias não poderiam ultrapassar de 20 pessoas. Então, certo. Então, menos de 10 não pode, mais de 20 não pode. Então, eles ficariam aí neste número, até 20 pessoas, para que pudessem comer o cordeiro, de acordo com o que está escrito aqui. A terceira coisa que nós podemos ver é a instrução de Deus a respeito do cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E aqui a gente vai ler o versículo 6 também. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Olha só que interessante. O cordeiro será sem defeito. Quando ele diz sem defeito, ele está falando o seguinte: um cordeiro que não pode ser manco, um cordeiro que não pode ser cego, um cordeiro que não pode estar passando mal, nada disso. Por isso que o cordeiro ele tinha que ser separado no 10º dia do mês. E eles teriam que guardar esse cordeiro até o 14º dia do mês, para que eles pudessem observar esse cordeiro de perto. Não poderia ser algo totalmente avulso. Vou pegar ali e acabou, vou matar. Não poderia ser. Não poderia acontecer dessa forma. Tudo para Deus nós temos que fazer com perfeição, ou buscando sempre a perfeição. Afinal de contas, somos imperfeitos, mas devemos ter em nosso coração de fazer tudo perfeito para Deus. Em Deuteronômio 15, 21 fala a respeito disso. Aliás, Levítico também fala, Números também fala. E aqui eu achei algo bem interessante. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, se tiver outro defeito grave, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Isso, obrigado. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Então, nós vemos aqui que a imagem do cordeiro, aqui deveria ser um cordeiro perfeito, sem nenhum tipo de coisa que pudesse separar ele para ser descartado. Cordeiro perfeito. E aí,
nós vemos também que eles deveriam imolar, ou seja, matar o cordeiro no crepúsculo da tarde. Olha, gente, eu vou te falar, o povo hebreu é um povo muito complicado de se estudar, porque nós aqui nós temos uma tarde, o pessoal lá tem 2 tardes. E aí eu paro assim e falo assim, meu pai do céu, que complicação. E a gente para entender como que eles faziam isso. Tinha a tarde das 3 e tinha a tarde das 5. E aí eu vou ficar com alguns historiadores, alguns comentários, que o crepúsculo é aquele que está quase chegando à noite, né? Aquele o pôr do sol ali. Então eu vou ficar com esse comentário, né? No momento em que o sol desaparecesse no horizonte, o sacrifício aconteceria. No mesmo momento para todas as famílias. Todo mundo tinha que matar na mesma hora. E aí nós vemos que o cordeiro do Velho Testamento, ele é relacionado ao cordeiro que foi consumado na Páscoa, que foi Jesus Cristo. Há uma relação entre os dois. E aí a gente pode pegar alguns comentários, né? Comentários não, algumas partes, né, da Bíblia, na qual o João Batista reconhece Jesus como Cordeiro de Deus. Está lá em João 1,29, que o Valquete leu aqui. Podemos falar também de 1 Pedro 1,19, mas como é precioso o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus está qualificado para ser chamado sem mácula, porque ele é o cordeiro perfeito, ele não tem pecado. Jesus foi crucificado durante o tempo em que a Páscoa foi observada. Olha só as coincidências, né? Não foi coincidência nenhuma, estava tudo no plano de Deus. Assim como na primeira Páscoa marcou a libertação do povo, a segunda, né, a morte de Cristo, é a libertação da escravidão do pecado. Por isso que eu falei com vocês a respeito da escravidão. A palavra escravidão, para mim, ela é muito forte, porque mostra o estado que nós estávamos para o estado que nós estamos agora, através deste sacrifício de Jesus Cristo. Em Romanos 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Assim como a primeira Páscoa deve ser realizada em memória como uma festa anual, os cristãos devem relembrar a morte do Senhor através da comunhão do Senhor até que Ele volte. E nós vemos aqui em 1 Coríntios 11:26, porque todas as vezes que comestes deste pão e bebestes deste cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos falando aqui de um calendário que foi estipulado por Deus lá atrás. Olha, vocês vão fazer isso aqui em memória. Agora, para nós que entendemos, que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós também temos algo para marcar, algo para lembrar, algo para recordar, um calendário a seguir. E está bem especificado aqui: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Lembrem-se disso até que Ele venha. A quarta questão que nós podemos tirar aqui é que Deus instrui as famílias a respeito do sangue do Cordeiro, versículo 7 e o versículo 13. Versículo 7 diz assim: tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Vamos parar aqui.
Logo no início eu falei com vocês que o povo hebreu era um povo nômade. E um povo nômade não constrói casas. Um povo nômade, ele dorme em tendas. E olha só como que as coisas já mudaram aqui. O povo hebreu está morando em casas. Quando eu falei que José não se contaminou ao entrar no Egito, de fato ele não se contaminou. Mas aquela geração se foi. Outros vieram, outros depois destes. E aquilo ali se tornou algo que era inevitável acontecer. Passaram a construir casas. E essas casas de barro, de tijolos de barro, eram interessantes porque os egípcios, na crença deles, eles não se importavam muito com palácios, com casas adornadas e tal. Os templos deles eram adornados, mas eles cultuavam a vida após a morte. Por exemplo, nós podemos ver até hoje o seu túmulo, aquelas pirâmides grandiosas, porque aquilo lá, para eles, eram para durar para sempre. Por isso que as casas deles eram feitas de tijolos de barro, uma hora ou outra ia desaparecer. Mas de acordo com a religião deles, os umbrais, as vigas das portas, elas tinham que ser feitas de pedra. E isso está relacionado à religião deles também. Ali eles escreviam coisas de proteção dos deuses deles, tal, os nomes das famílias, os nomes de pessoas do passado, porque aquilo ali era simbólico, era algo que eles faziam para a proteção. Quando eu li a respeito disso, inclusive recomendo aos irmãos verem o comentário de Rodrigo Silva sobre isso, arqueologia, é muito importante ver porque todas as pragas do Egito foram direcionadas a um tipo de Deus na qual eles cultuavam. Eu separei aqui alguns deuses que eles cultuavam. Hapi era a divindade do Nilo. O que aconteceu com o Nilo? As águas transformaram em sangue, os peixes morreram, ficou algo insuportável por lá. Herek, deusa da fertilidade, ela tinha a cabeça de uma rã. Nós sabemos que houve uma infestação de rãs. Jeb, deus da terra, houve a infestação dos mosquitos ali. Kepri, divindade do sol, tinha uma aparência de um escaravelho. Outros dizem que era Moloque, o deus das moscas. Hathor, deusa do amor, da fertilidade, ela era uma vaca, peste dos animais. Ísis, deusa da magia, relacionada com a medicina, magia, de todos os tipos, foi por causa da úlcera e das feridas. A chuva de pedras era para ir lá no deus Nut, a deusa criadora do universo. A infestação de piolhos era para o deus Sete, deus da seca, da destruição. A escuridão feriu o deus Ra, que era o deus do sol, todo-poderoso. E a morte dos primogênitos viria para ferir o faraó, que era considerado uma divindade descendente de Ra na terra. Então tudo tinha um significado por trás. Tudo. Nós pegamos aqui o livro de Êxodo e vemos o decorrer aqui, nós vemos que tudo tinha um significado por trás. E esse significado do sangue nas portas não era à toa também. O povo de Israel, como eu já disse, era um povo obstinado.
e provavelmente também se tornou idólatra lá. Se corromperam e provavelmente seguiram os egípcios fazendo aquelas marcações nas suas portas. Se não tivessem todas marcadas, mas a grande maioria delas estavam marcadas. E então, por sinal, vocês vão fazer o quê? Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Deus mandou o povo marcar o sinal na porta, porque ali ele não executaria o seu juízo. E aí que vem o significado da palavra Páscoa, ou Pessah no hebraico. Significa passar por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa. O sangue vos será por sinal. A quinta coisa que nós podemos ver aqui é que Deus instrui as famílias a respeito de como comer o cordeiro e seus acompanhamentos. Versículo 8 e 10. Fala assim, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixeis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Ou seja, naquela noite eles tinham que dar conta daquele cordeiro. O cordeiro, ele deveria ser espetado inteiro, ter um cuidado ali para não quebrar nenhum osso. Não poderia haver nenhuma parte crua. Ou seja, não poderia ser ao ponto não, tá, galera? Porque os egípcios, olha só, mais um significado. Os egípcios comiam carne crua em honra a um deus também, a Osíris. Olha só, mais um ritual aqui e símbolo. Os pães asmos deveriam ser feitos à pressa, com a qual deveriam partir. No versículo 34 nós vemos isso. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amasseiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Eles comeram depressa, fizeram depressa os pães. Interessante que o pão, ele não tinha fermento, e o fermento durante a Bíblia toda nós vemos que é o mal, né? Fermento é relacionado ao mal. E as ervas amargas, o que seriam essas ervas amargas, né? Seria uma alface, né? Escarola, chicória, dente de leão, hortelã. Isso tudo serviria para chamar a atenção para a amargura da vida experimentada por Israel no Egito. Deus estava procurando de toda a maneira possível livrar o povo de todas as práticas idólatras a qualquer Deus falso no Egito. Eu tive um pouco de trabalho também, mas eu consegui um livro dos judeus, que eles fazem a preparação da mesa do Seder, que é a mesa da Páscoa. E aí eu pude ver alguns trechos, né, do vídeo, e é muito interessante, o próprio judeu fazendo a preparação. São 4 horas de Páscoa. E eles pegam aqui o livro lá deles, né? Esqueci o nome do livro aqui, deixa eu pegar aqui. Haggadah de Pessah é o nome do livro. E aí eles pegam esse livro e eles começam a cantar sobre o que eles passaram no Egito. Aí eles comem um pedacinho. Aí
Cantam mais uma música, tomam um vinho. Cantam mais um pouco. Eles vão relembrando a história e vão comendo aquelas coisas, aqueles símbolos, de forma com que eles lembrassem da vida lá no Egito. E aí eu separei aqui um trecho do livro, né? O Zeroá significa braço em hebraico, e ele é colocado no canto superior do prato, e costuma usar um braço de um cordeiro ou de vitela. Olha só como que as coisas já mudaram. Os judeus, eles já mudaram algumas coisas a respeito da Páscoa deles. Eles não utilizam mais o cordeiro. Alguns utilizam, mas outros utilizam já outros animais para poderem fazer a sua Páscoa. Eles utilizam também o betsá, é um ovo cozido, colocado no canto superior da bandeja. Eles usam o ovo como símbolo tradicional de luto, como sinal de tristeza pela destruição do templo sagrado de Jerusalém. Isso é do livro deles, tá? O marrô, que é a erva amarga, é colocada no centro da bandeja e simboliza a amargura e o sofrimento imposto aos judeus enquanto escravos no Egito. Costuma-se usar uma verdura amarga, como escarola ou alface romana. Pode ser outros tipos de alface ou endívia. O charrosé é mistura de nozes, amêndoas e tâmaras, canela e vinho. Fica duro, é um negócio que fica duro e feio. E eles preparam segundo o seu costume. E eles colocam na bandeja. Ela fica tão dura que parece uma argamassa. E eles comem aquilo para eles lembrarem da argamassa usada pelos judeus na construção das edificações do faraó e o trabalho pesado que eram obrigados a fazer. Aí aqui, ó, carpaz, que é salsão, que significa aqui, ó, o aspergir o sangue nos batentes das casas. Eles molham essa verdura num vinagre ou água salgada e faz lembrar as lágrimas derramadas e o suor incessante causado pelo trabalho escravo. São essas as coisas que eles utilizam hoje no seu ritual da Páscoa. É interessante, trouxe para compartilhar com os irmãos. Aqui na sexta coisa que nós podemos ver no texto, que Deus institui a respeito da saída, né, do povo. No versículo 11, ele fala: desta maneira o comereis, de lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão, comê-lo-eis depressa. Ou seja, eles não teriam tanto tempo assim. A praga viria, ela iria matar, ela ia deixar dor e sofrimento. Tudo o que o povo egípcio queria era ver aquele povo longe dali o mais rápido possível. Ou seja, dá para pensar que a ira de um único Deus, né, o Deus verdadeiro, poderia arrastar, amassar, exterminar uma nação tão poderosa como os egípcios. Então eles tinham que comer apressadamente, já vestidos e prontos para sair, porque a hora ia chegar. Versículo 12, Deus institui a respeito do juízo que iria cair sobre os egípcios. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Os deuses do Egito deviam ser denunciados como impotentes para defender e indignos de respeito. Mas ainda os deuses eram adorados na forma de animais e na própria pessoa do faraó. E nesses representantes os deuses seriam
golpeados de maneira dura, forte. O juízo de Deus feriu todos os egípcios, mostrando a eles que seus deuses não poderiam fazer absolutamente nada. Pois todas as famílias e animais do Egito sofreram, menos o povo hebreu. Ficou muito claro que os deuses eram impotentes para resistir ao único Deus verdadeiro. E de fato, se tornaram impotentes diante do nosso Deus. A oitava coisa que nós podemos ver, Deus fala a respeito do memorial. E aí, já para encerrar, né? Este dia vos será por memorial e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrarei por estatuto perpétuo. De fato, tanto os judeus quanto nós cristãos comemoramos a Páscoa. Comemoramos de jeitos diferentes, mas nós lembramos o que é a Páscoa. Nós sabemos o que é a Páscoa. O mundo hoje tem uma Páscoa totalmente diferente da Páscoa da qual nós conhecemos. O cordeiro foi trocado pelo coelho. O cordeiro sem mácula, o cordeiro sem defeito, o cordeiro limpo, puro, trocado por algo pagão. Coelho significa fertilidade, significa outras coisas. Aquilo que era para ser amargo, para se lembrar de todo o sofrimento, se tornou um ovo de chocolate. O mais interessante de tudo é que o coelho não mata ovo e ainda é de chocolate. Ou seja, tudo que nós vimos aqui no Haggadah, tudo que nós vimos aqui na Palavra de Deus, que fala a respeito de sofrimento, eles querem trazer doçura agora. Quando nós viemos aqui para a igreja, toda a escola bíblica dominical, que nós participamos do pão e que nós cantamos os hinos, lembrai de Cristo, lembra do sofrimento que Ele fez, que Ele teve, de toda aquela dor que Ele passou para o mundo. Não, lembra disso não. Alguns até têm a imagem dele ainda crucificado na cruz, mas o nosso Deus não está mais na cruz. Nosso Deus está vivo, à direita do Pai. O mundo só quer corromper aquilo que é memorial, aquilo que é para celebrarmos, aquilo que é para recordarmos e trazer à memória que vocês saíram da escravidão, do pecado, vocês saíram do Egito, agora vocês são novas criaturas. Lembre desse sacrifício que Ele fez por você. Esta é a hora que você tem para celebrar a Páscoa corretamente. Essa é a Páscoa cristã. E a Páscoa dos judeus é outra coisa. Mas isso é o que eu e você nós temos que fazer. Esquecer essa questão de os ovos da Páscoa a gente come, né, Valério? Não tem problema nenhum. Mas nós sabemos qual é o significado disso. Nós temos na memória o que é para a gente comemorar. O fato de ser uma festa que marca a libertação de um povo que foi oprimido por muitos anos e por tantos sinais e maravilhas que Deus realizou por este povo. Esta festa era para ser lembrada, era para ser memorável. O memorial seria mantido pela repetição anual,
celebrando a nova vida de comunhão ao Senhor. Aquele povo teve uma nova vida, nós também temos uma nova vida em Cristo. Foi marcada a libertação, eu imagino a felicidade, e nós vimos a gente já leu a respeito da felicidade do povo ao sair do Egito. Mas o que nós também devemos aprender é que não devemos querer voltar. Aquele povo que saiu escravo, pouco tempo depois, queria retornar para lá porque lá tinha peixe à vontade, tinha comida à vontade, tinha um lugar para dormir. O querer de novo deitar na lama, se misturar com os porcos. É exatamente isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. Vocês já foram libertos dessa escravidão. Agora vocês são novas criaturas. O povo foi liberto, mas ele queria voltar. Parece que o povo só teve fé em algum momento, né? Aquele momento que estava ali, a gente vai ser liberto e tal. Quando chega no deserto, parece que não, me tirou de lá para isso aqui? Não, tá doido? Não, prefiro voltar. A vida nunca vai ser fácil para o cristão, para aquele que acredita, para aquele que tem fé. Mas, assim como Deus honrou José, Ele vai te honrar também. Não pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer dia, mas Ele vai te honrar. A maior honra que você já tem, já está garantida, que é a salvação. Que hoje a gente possa ver a Páscoa como ela realmente é e celebrá-la conforme Deus ordenou. E lembrar que a nossa Páscoa agora tem outro significado. Jesus Cristo ressurreto, o Salvador, Cordeiro Imaculado. Gostaria que agora os irmãos pudessem fazer seus comentários, a respeito. Fiquem à vontade. É grandioso ver da história aí, como Deus, ele age com elementos para ajudar a fixar, representar. Veio aí um cordeiro carregado de significado, um culto diferente, carregado no simbolismo, no significado, apontando para o caminho de Cristo. Então, como Deus, Ele providenciou todos os recursos de tal forma que não dá para dizer que Ele entende. Não tem como mais ser claro. Não dá, porque o homem só vai entender coisas materiais, palpáveis. E aí ele usou coisas palpáveis para poder representar. Então, carregar esse simbolismo todo aí, prepara esse cordeiro, tudo que foi dito aí, tudo mais. E a eficácia disso aí, a eficiência disso aí, a perfeição dessa obra. Não bastava o cordeiro apenas, ele, a maneira como deveria ser. Então, tem coisas que a água, ela é eficaz para tirar sua sede? Sim. Mas a administração dela, como ela deve ser ministrada, vai ser eficiente ou não para isso. Deverá partir de matar. O excesso dela, com mais. O que é? A eficácia para mim, a eficiência, que é a perfeição daquilo dentro de quê? Dentro daquilo que foi mandado. É dessa forma, não é do jeito que vocês pensam. Depois você vê uma festa que Deus ordenou, e Ele ordenou a quem? A Moisés. Para todo mundo, Moisés então pegou isso, todo mundo quem? Os líderes, lá vem a responsabilidade das famílias, chamou as famílias, é desse modelo. Qual é o objetivo? Aí você vê hoje, você lê um pouco da história, como os judeus celebram, já inventaram um monte de coisa, mas qual é o objetivo que estão celebrando hoje? Para dizer que os judeus foram perseguidos, foram mártires, vitimizaram. Mas o objetivo da Páscoa não era bem para isso. Essa celebração é para mostrar, não é para dizer que você estava sofrendo,
é para mostrar a mão de quem tirou vocês. Isso aqui é para lembrar uma libertação. Alguém passou sobre nós, feriu os outros e nós somos protegidos. Essa mão de Deus passou sobre aquela casa e deu proteção por causa. Aí então o carregar desse cerimonial, essa responsabilidade da libertação. Aí você transpõe para hoje. Como está sendo feito, né? A responsabilidade dos patriarcas, dos pais, das famílias. Está se preocupando tanto realmente em preocupar com o filho que está vindo atrás e dizer a maior importância que tem na vida é a libertação? Esse aqui é o principal. Como liberta o pecado? É assim que tem que ser. Ou está preocupado mais em colocar meu filho no mundo para ser aceito pelo mundo, senão ele vai ficar descolado, vai ficar fora do sistema. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar ele integrado dentro daquela forma, porque senão, qual a maior preocupação? Não está dizendo que nós não temos que socializar, né, com um meio servido, mas o foco principal. E vai carregando de simbolismos essa questão de ver a responsabilidade que Deus colocou sobre os líderes e o porquê daquilo ali. Façam dessa maneira e toda vez que vocês comerem é para mostrar a maneira como eu tirei vocês de lá. Não posso esquecer disso. Os filhos vão perguntar e vão dizer, detalhe por detalhe. Claro que, mesmo não só de hoje, você deu uma coisa aí, citou, mas naquela época, logo começaram a fazer, para banalizar aquilo de tal forma, e foi chegando de tal forma que lá em Malaquias, Deus chegou aqui. Ele pediu vocês vão dizer, ofertando animais imundos, coxa, legado, de qualquer maneira, trazendo, e está dizendo, não tem nada a ver não. Então, banalizaram, não cumpriram, fizeram por fazer, o oposto de Deus, né? Recurso de Deus sobre aquele ritual sem significado, sem uma relevância que Deus queria. E o foco ali era o poder de Deus. Ali o foco não era apenas uma mesa bonita para comer, é um simbolismo. Não vamos esquecer daquele que fez. Lá no Deuteronômio, Deus chama Moisés e fala para o povo, olha, quando entrar lá e tiver tudo de boa lá, não esqueça que foi minha mão, que tirou vocês. Não esqueça. Então Deus quer isso. Não tem como. Ele vai exigir, ele vai cobrar essa gratidão. Como você pode dizer que é grato a Deus, você foi liberto por Deus, você não agradece a Deus, você não lembra disso. Estou dizendo que vão lembrar de Deus só na hora que estou celebrando aqui os elementos. Essa gratidão de reconhecimento, o que é mais importante? A glória para Ele. Então é muito grandioso, né? Quando olhamos aí estes elementos que Deus usa aí, mas a virtude estava na obediência, fazer conforme tinha, né? O sangue do animal em si não ia resolver o problema, mas ou fazer como Deus tinha mandado, é grandioso demais. A gente chamou a atenção da gente isso aí, e essa responsabilidade dessa transmissão, desse ensino, e o fim, para que realmente os judeus deveriam estar celebrando aquele ritual? Era só para mostrar que estava vítima do Egito? Não, era para mostrar a mão de um Deus. Olha como Deus é. Nessa noite que a libertação aconteceu, muito grandioso. E o que Deus, evidentemente, Ele quer, né? Quando olhamos para a cruz do Cordeiro de Ouro, olhar o que é, só para dizer que, coitadinho, sofreu muito. Hoje, agora, essa semana é uma semana da gente não ficar contrito, ficar bem pianinho, esse mês, um mês, a gente ficar bem, evitar isso, evitar aquilo, no dia tal, podendo cantar, para a alegria, conquistado. Mas o significado disso? Eu fui liberto por esse Cordeiro. É carregado de simbolismo que o mundo, o cristão enxerga, né? Mas o mundo, também, isso aí é muito rico, né? A gente olhar e enxergar essas possibilidades, essa alegria de celebrar aquele culto, né? Os cristãos têm essa alegria de, não só os momentos que está celebrando, e é um momento especial, é um culto de carregado de gratidão, a olhar para a maneira como Deus agiu. Fantástico. Pois bem, irmãos, nós estamos encerrando então a Escola Bíblica Dominical
Gostaria que o nosso irmão Barnabé estivesse orando, encerrando assim, e possamos estar aqui novamente à noite para mais.